Olá, mais uma questão. Polícia Civil do Espírito Santo, 2011. Veja só. O arquivamento do inquérito somente poderá ser feito a pedido do titular da ação penal, sendo vedado, sendo proibido em qualquer caso. O arquivamento pelo delegado de polícia. Perceba só. Quando a questão coloca a palavra somente, quando coloca em qualquer caso, somente, qualquer caso, todos os casos, isso aí, normalmente a questão está errada, tá? Quando tem essas palavras. Mas, no caso específico dessa questão, a questão está correta. Lembre-se disso. Em qualquer caso, você já sabe, inclusive, né? Em qualquer caso, o inquérito jamais pode ser arquivado por ordem do delegado. Não pode. A única pessoa, a única autoridade que pode mandar, ordenar o arquivamento do inquérito é o juiz. Somente. Tá? Isso está previsto no artigo 17 do CPP. Está previsto no artigo 17 do CPP. E outra informação que você já sabia, né? Só para esclarecer. A única autoridade que tem o poder, a prerrogativa Aliás, o juiz, ele é a única autoridade que pode arquivar o inquérito. Só que para o juiz arquivar, ele não pode arquivar de ofício, por iniciativa do juiz. Não. Para o juiz arquivar, alguém tem que pedir para ele arquivar, né? E o único pedido que o juiz deve levar em consideração quando ele for arquivar o inquérito é o pedido do titular da ação penal. Então, por exemplo, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, se o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito, o juiz vai considerar esse pedido de arquivamento para arquivar o inquérito. Agora, vamos supor, outro titular da ação penal. A vítima, o ofendido, é titular da ação penal privada, nos crimes de ação penal privada. Então, se o advogado da vítima ou a vítima pedir o arquivamento do inquérito em crime de ação penal privada, aí o juiz é obrigado... Aliás, o juiz é obrigado. Aí o juiz pode arquivar o inquérito. Então, perceba que é exatamente como está escrito na questão. Somente poderá ser feito o arquivamento do inquérito a pedido do titular da ação penal. Tá? Se a questão estivesse falando assim, somente pode ser, o inquérito policial somente pode ser feito a pedido do Ministério Público, errado. Porque o advogado da vítima, ou a própria vítima, pode pedir o arquivamento do inquérito se for no caso de ação penal privada. O Ministério Público só vai pedir o arquivamento, só vai poder pedir o arquivamento no caso de ação penal pública. Por isso que o examinador, com bastante tecnicidade, colocou aqui, titular da ação penal, que pode ser o Ministério Público, pode ser a vítima, dependendo do tipo de ação penal. Se for ação penal pública, Ministério Público. Se for ação penal privada, é ofendido, vítima. Beleza? Então tá certo esse começo, né? E é claro, é proibido. Em qualquer caso, não tem exceção. Esse finalzinho aqui não tem exceção. É proibido o delegado mandar arquivar inquérito. Não existe exceção para essa regra. Simples assim. Tá bom? Então, eu fiz questão de colocar aqui as informações. Coloquei aqui o artigo 17. O artigo 18 não tem muita relevância, não. O artigo 18 e a súmula também não tem relevância, não. Eu fiz questão de colocar o artigo 17 só para revisar, né? Você já sabe do artigo 17, você só está revisando agora. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Perfeito, está corretíssimo. Artigo 17 do CPP. E aí eu coloquei aqui breves comentários que você já viu eu falando sobre isso. O delegado não tem prerrogativa para ordenar o arquivamento do inquérito. Não tem, artigo 17. Advogado da vítima também não tem prerrogativa para mandar arquivar o inquérito. Ministério Público também não tem prerrogativa para mandar arquivar o inquérito. O Ministério Público ele só pode pedir. Artigo 28 do CPP. Essas autoridades, coloquei aqui, elas têm apenas a prerrogativa de solicitar
pedir para que o juiz arquive. O juiz, ele só pode arquivar o inquérito a pedido do titular da ação penal. Nunca de ofício. Assim, o delegado, ele pode pedir, aqui, o juiz pode arquivar a pedido do delegado. Beleza. O delegado pode pedir o arquivamento, só que o juiz só vai poder arquivar se o titular da ação penal, o Ministério Público ou a vítima, pedir o arquivamento também. Beleza? O delegado pode até pedir, mas o juiz ele vai levar em consideração só o pedido do titular da ação penal. Eu coloquei essa informação aqui embaixo, só para complementar. Anote isso no seu caderno para você revisar. Tá? O pedido a ser levado em consideração pelo juiz é o pedido do titular da ação penal. Ministério Público na ação penal pública ou vítima na ação penal privada. Tipo assim, o juiz ele pode até levar em consideração o pedido do delegado, mas somente se levar em consideração também o pedido do titular da ação penal de arquivamento. Tá? O juiz não pode, por exemplo, o delegado pede o arquivamento do inquérito, o Ministério Público pede o início da ação penal. Aí o juiz não pode arquivar a pedido do delegado, sendo que o Ministério Público não pediu o arquivamento. Simples assim. Beleza? Ok, então. Espero ter colaborado, ter contribuído com o seu aprendizado. Daqui a pouco a gente volta para responder mais uma questão. Essa questão aqui foi bem capciosa, porque ela disse que somente, depois disse qualquer caso. Muitas pessoas podem ter errado essa questão, tá? Por causa dessas expressões. Tome cuidado com essas expressões da CESP. A maioria das questões com essas expressões estão erradas, mas esta questão aqui não está errada. Simples assim. Está corretíssima essa questão aqui. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta a fazer uma pequena pausa agora. Até logo.